Então, nós vamos agradecendo a presença dos mentores amigos, a sustentação que nós recebemos sempre no estudo da quarta-feira, a sustentação da equipe de André Luiz, da equipe de Emmanuel, porque nós sabemos que não estamos sozinhos aqui. Mestre amado Jesus, nessa noite mais uma vez nós te pedimos que nós possamos ser inspirados e amparados nas nossas necessidades. Que os nossos lares possam ser abençoados com a tua luz e com teu amor e que possamos receber aqui todos, encarnados e desencarnados, todos os nutrientes para que a nossa alma, o nosso corpo seja reenergizado. Graças a Deus. Bom, boa noite todo mundo. Esse capítulo que a gente vai estudar hoje é interessante porque em todos os livros de André Luiz, ele começa sempre com eu vou pedir para todo mundo que entrar sempre colocar no mute, tá? Ele sempre começa com uma prece. Nesse caso, a gente viu que a prece veio no segundo capítulo, que o primeiro foi mais uma apresentação do que era a mansão de caminho, a mansão da paz, né? E aí, dessa vez, a gente vê ele realmente entrando em cena, explicando como é que funciona a prece, o estudo dentro da mansão do caminho, que a gente vê que é uma colônia que está dentro do umbral. Bom, então falando um pouco de Druso. Druso, que é o diretor dessa entidade, dessa organização que tem na zona umbralina, apesar dele ter uma posição de destaque, a gente vai ver nos outros capítulos que já tem 50 anos que ele está lá, ele se coloca de uma forma muito humilde, a forma como ele fala. E aí vem a primeira lição que é importante para a gente. Não importa a posição de autoridade, de sapiência que a gente tenha, né? Quanto mais a gente souber, mais cuidado a gente deve ter em falar com as outras pessoas. E aí, nesse caso, ele se coloca no mesmo nível daqueles enfermos e sofredores que estão ali escutando as preces. Ele usa não o pronome você, ele usa sempre o pronome nós, que faz imediatamente a gente se sentir mais incluído, né, valorizado, não inferiorizado. Então ele não está apontando dedo, ele coloca aí nos ensinamentos dele, na palavra mansa, apesar de direta, apesar de verdadeira, toda aquela mansuetude e a humildade para consertar, para aquecer o coração daquelas pessoas que estão doentes. E a gente vê que tem muitas, cerca de 200. E todos os espíritos que estão ali, de novo, a gente está na zona umbralina. Porque eles estão ali, os que estão ali estão um pouquinho melhor do que os que estão lá fora. Por quê? Porque eles já estão com vontade de melhorar. Porque eles já estão com vontade de melhorar, eles já conseguem receber ajuda. Ele fala, eles estão pacificados e lúcidos. E a gente vai ver no próximo capítulo que alguns deles entram ainda naquela loucura do ponto de vista espiritual, que o apego ainda à Terra, às situações da Terra é tão grande que eles falam como se fossem malucos, que a gente conhece aqui, né? Esquizofrênicos. No livro anterior, a gente viu bastante o estudo dessa loucura no plano espiritual. Então, aí recapitulando um pouco, né, o que a gente viu no livro anterior. E desses 200, a gente vê que 2/3 tinham deformação do corpo. E ele fala de tão disformes que mal dava para reconhecer. E aí, quando eu li isso, o que me veio à mente foi leprosário, né?
quando a alteração é tão grande. Mas como ter essa alteração se a gente está falando de corpo espiritual? Como assim? Porque uma coisa é deformar o corpo físico com a doença. Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar é que toda doença que vem para o nosso corpo, ela começa no espírito. Isso é importante a gente saber. Que não tem como a gente curar a doença física, seja qualquer doença séria que a gente tenha, hipertiroidismo, ou pressão alta, ou problema do coração, ou câncer, ou doença imunológica, enquanto a gente não curar aqui dentro, né? Porque o corpo é só um reflexo do que existe no nosso pensamento e no nosso coração, né? O corpo, ele foi moldado pela força do nosso pensamento inferior. Então, para aqueles que estão começando agora na doutrina espírita, o espiritismo fala que a gente tem 3 corpos. A gente tem o corpo espiritual, que é a essência, a energia, o que foi criado por Deus. A gente tem um molde que é chamado de perispírito, que é semimaterial, que basicamente dá forma ao espírito. E a gente tem o terceiro corpo, que é o corpo físico de quando a gente está encarnado. E o que o perispírito faz é que ele funciona como molde do corpo. Então, olha só, se o meu espírito está desequilibrado, eu danifico o meu perispírito. Se eu danifico o meu perispírito, eu vou alterar o meu corpo físico. E aí, outra coisa que me chamou a atenção é que André Luiz está lá vendo esse monte de gente e ele consegue identificar quem está sendo ajudado e quem está ajudando. Olha só, ele consegue identificar quem está doente. Mas, quer dizer, está todo mundo doente lá. Mesmo os que estão ajudando ainda estão doentes no sentido de ignorância, de ainda trabalhando para a perfeição. Mas os que estão ali como pacientes e os que são trabalhadores. E ele percebe isso pela atitude. Olha que coisa importante a gente ver, né? Porque quantas vezes a gente convive com pessoas que, assim, parecem que tem aquela nuvenzinha, né? Para quem assistia Corrida Maluca, que nem o Muttley, que é difícil, tudo é ruim, reclama de tudo. Essas pessoas estão doentes. Podem não estar doentes do corpo físico, pode ter todos os exames de sangue normais, mas elas têm doença da alma. E muitas vezes a gente olha para essas pessoas com intolerância, com impaciência, com raiva, a gente olhar para elas como se elas estivessem com um braço quebrado, como se elas estivessem numa cadeira de rodas. Porque se aqui na Terra a gente não consegue enxergar além da aparência do corpo, a hora que a gente vê o espírito ele mostra exatamente a nossa identidade. E a nossa identidade é o reflexo daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente é por dentro. Bom, e aí ele fala, olha só, que coincidência. Ele vai falar de bom ânimo, né? Então, André Luiz faz esse retrato para mostrar quem é que tem esse bom ânimo e quem é que não tem. Por que ele vai falar de bom ânimo? Porque enquanto a gente não mudar a nossa sintonia mental, nós não conseguimos melhorar. Então, o primeiro passo a gente viu para a recuperação, a gente viu no capítulo anterior, aqui, né? Essa escadinha aqui. É importante você passar pelo arrependimento. É o arrependimento, a consciência que vai fazer você sair daquele sofrimento duro, amargo, né? Aquele sofrimento que funciona que nem relógio de alarme, né? Para acordar a gente mesmo. Mas depois que passou por essa fase da consciência, é necessário a gente colocar a energia dentro da gente para quê? Para melhorar e para poder trabalhar. E aí ele fala uma coisa importante que mexeu comigo, que eu
que eu sinto de verdade aí, estando junto com vocês todos esses anos, né? Que a responsabilidade da palavra. Então, quando a gente fala, quando a gente dá uma aula, isso para mim dando aula aqui, mas muitos de nós que estão aqui dão aula no centro, né? Fala da responsabilidade do pregador. Porque quem está falando, primeiro, está falando para si próprio. É necessário fazer essa reflexão, né? O que isso significa para mim? O quanto essa mensagem precisa ser aplicada dentro da minha vida, dentro do meu comportamento, né? E a partir do momento que eu coloco isso, eu penso, então tá bom, eu tô aqui na escala 2, eu preciso chegar na escala 10. O que eu preciso fazer para chegar até o 10? Qual que é a conduta que eu preciso ter? E aí, lembrando da história, da mensagem de Emmanuel para Chico, quando ele perguntou o que ele precisava fazer para conseguir cumprir a missão dele aqui na Terra, e o Emmanuel fala 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Então, para a gente conseguir crescer como espírito eterno, é necessário a gente ter disciplina. Se a gente largar o corpo, e muitas vezes a gente faz isso com a saúde. Não vou tomar remédio, não vou no médico, não vou fazer ginástica, não vou comer direito, eu não ligo para aparência. Não, a disciplina tem que ser em tudo. A disciplina tem que ser na nossa saúde física, na nossa saúde intelectual e na nossa saúde moral. Nós somos responsáveis por todos esses talentos que a gente recebe de Deus. E a gente vai ter que responder por eles, como a gente vê nesse capítulo. E aí ele fala da encarnação e compara a encarnação a uma prisão. Por que prisão? Ao mesmo tempo que a gente consegue estar aprendendo no plano espiritual, é aqui no corpo físico, com esse esquecimento temporário da realidade, que a gente tem a nossa prova, a nossa oportunidade de mostrar se a gente aprendeu o que a gente precisava aprender, a gente principalmente aprender no aspecto do quê? O amor, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Essa é a lição. E quantos de nós não sente muitas vezes tá aqui nesse corpo e pensar, não aguento mais, para o trem que eu quero descer. Agora, a gente vê nesse mesmo capítulo o mesmo comportamento de uma pessoa que está do outro lado, dizendo, para o trem que eu quero descer. E aí a gente vê, então... Vocês estão me ouvindo? A gente vê, então, que essa posição que a gente tem de bom ânimo, ela vai refletir onde quer que a gente esteja. É necessário essa disciplina, é necessário esse trabalho, independente da gente estar aqui ou da gente estar lá, né? A outra coisa que ele comenta que mexeu muito comigo é que a gente está sempre preso às nossas ações. A gente já falou isso várias vezes, que nós somos vítimas de nós mesmos. Então não é Deus que quer que a gente sofra. Não é Deus que é esse pai duro e amargo que faz a gente sofrer. Não. É a lei da ação e reação, que é a base desse livro. Ele chama ação e reação. E essa ação e reação, esse resultado é baseado nas bênçãos que a gente recebe aqui na Terra. Por isso que eu falei dos talentos. Tudo que a gente recebe aqui, seja a família, a oportunidade de estudo, a oportunidade de morar num lugar onde existe água, luz, telefone, isso da gente poder ter roupa, a gente ter acesso à internet, a gente sabe que não é todo mundo que tem, né? Então, todas essas bênçãos que a gente tem, nós vamos ter que prestar contas.
porque elas não são nossas, elas são empréstimo de Deus para nós, né? E não só a gente vai dar conta das nossas obras, mas também dar conta a como a gente lidou com as pessoas com quem a gente conviveu. E aí vem o texto do amar ao próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo? O meu próximo é qualquer um que eu conviva. O meu próximo é a humanidade. O meu próximo mais próximo pode ser meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, meu filho, meu chefe, meu vizinho. Mas a ideia é que a minha responsabilidade, se eu tenho inteligência e eu uso essa inteligência para o mal, quem é o meu próximo? São todas as pessoas que eu estou atingindo? Se eu tenho capacidade de ajudar e fazer uma mudança na comunidade, de alguma forma de melhorar a vida das outras pessoas, quem é o meu próximo? Todo mundo que eu possa atingir, né? Então, isso vai de acordo com a minha capacidade de atuação dentro da sociedade, mas começando sempre pelo meu lar. Dentro do nosso lar, a gente vai estar sempre ligado às pessoas com que a gente tem laços de passado. Com raras exceções em que, por uma misericórdia divina, pedem favor para um espírito de fora vir e reencarnar numa certa família simplesmente para ajudar aquela família ou para ser ajudado. Mas a gente sempre vê uma história por trás dos relacionamentos. E uma coisa para a gente pensar, que faz a gente parar, né, e analisar a situação, é que a gente percebe que mais de 90% dos matrimônios, dos casamentos que existem, são casamentos de resgate. Então, daí mais uma responsabilidade para a gente, porque de todas as pessoas que a gente convive, quem a gente escolhe é o nosso companheiro, é o nosso marido, é a nossa esposa, é o nosso parceiro. Daí a importância da gente saber amar essa pessoa, né? Lembrar que não é o acaso que colocou a gente dentro de uma mesma situação. Bom, aí ele dá a mensagem dele de bom ânimo. Toda cura começa com trabalho. E esse trabalho que ele está falando é o trabalho na seara de Jesus. Se eu quero chegar nesse céu, céu do quê? De paz, porque a gente sabe que não é o céu que ele fala, não é o céu que tem anjinho tocando harpa. Porque quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente ama, mais a gente quer ajudar. A gente vê isso com o filho. Quanto mais quando a gente tiver muito mais evoluído. É impossível a gente ver uma pessoa que a gente ama sofrendo e se nós formos bons mesmos, a gente se isolar daquele sofrimento e conseguir ser feliz sabendo que aquela pessoa está sofrendo e eu poderia estar ajudando, né? E à medida que a gente evolui, as pessoas que nós amamos vira a família e a humanidade. Então, enquanto eu estiver vendo gente sofrendo, eu como espírito evoluído, um dia eu não vou conseguir ficar parado. Né? Então, para eu conquistar essa paz, eu preciso construir a minha paz. Enquanto eu não seguir a lei do amor, eu vou trazer dentro de mim essas sombras, como a Joana de Angeli fala nos livros dela. Né? E são essas sombras, esse egoísmo que faz a gente ser infeliz. E ele faz uma metáfora muito interessante, que é impossível a gente voar alto com os pés presos no solo. Então, e essa leveza que ele está falando para a gente conseguir voar é o que? A purificação do nosso coração. É a gente colocar bondade, a gente colocar amor, paciência em tudo que a gente faz, né? No momento que a gente vive. Porque, como a gente viu no slide anterior, tem hora que a gente tem vontade de fugir, de desistir, estamos cansados, e é normal. Mas o ponto é que muitas vezes essa dor é a nossa porta para a libertação, para que a gente consiga se purificar e a gente consiga voar mais alto, né? Ele fala bastante também sobre o nosso passado. E nós sabemos que os espíritas de hoje
muitos de nós foram aqueles que tiveram junto com Jesus e que não compreenderam Jesus. Então, se a gente olhar para aquela época, né, de Império Romano, de crucificação, pensando que semana passada foi a semana da Páscoa, aí, que é um momento tão forte de esperança, trazendo para a gente aquele reminder de que a morte do corpo não é o ponto final. Então, se a gente volta no passado, a gente vai ver que nós fizemos muitas coisas erradas. A gente estudar a história, a gente não está olhando para outros espíritos, a gente está olhando para nós mesmos. É o espelho daquilo que nós fomos. Então, a dor que a gente passa hoje é a colheita de todas essas más escolhas que a gente fez no passado. Aí, em quantas reencarnações? A gente não sabe, mas a gente tem que pensar que a reencarnação é um recomeço. Então, de alguma forma, Deus coloca dentro da gente uma oportunidade de começar uma página em branco. Você pode começar tudo de novo agora. Quem é que não gostaria disso? Não é? Imagina a gente num relacionamento em que alguém faz uma coisa muito errada que magoou a gente fala assim, olha, não tem problema, pega esse livro, joga fora, começa tudo de novo. Né? Não lembro de nada, não aconteceu nada, não tem mágoa nenhuma. Só Deus para conseguir fazer isso. Porque a gente não consegue. A gente pode até perdoar, mas dificilmente a gente consegue esquecer, né? E aí, o que ele está falando é, bom, vai ter outra chance, tem outra oportunidade. E é uma oportunidade de ter uma nova ação, que é a renovação. E isso é a misericórdia divina. Dar pra gente, quantas vezes forem necessárias, a chance da gente mudar, da gente crescer. Por quê? Porque nós sabemos que se existe um destino para todos nós, é chegar à perfeição. Que ninguém nasceu mal e vai acabar mal. Não, nós evoluímos. O mal é temporário. Então, a bondade divina vai dar para a gente todas as ferramentas necessárias para a gente conseguir voar, a gente conseguir melhorar. Muitas vezes essas ferramentas são as ferramentas da dor, porque é através da dor que a gente acorda. Quando a vida tá boa, quando a vida tá fácil, a gente não lembra de nada. A gente vive muito centrado nos nossos interesses, na nossa vida, né? A gente olha muito para o nosso umbigo. Na hora que a gente está sofrendo, é que funciona como aquele chacoalhão na nossa vida, né? Então, você não controla, it's not all about you, né? E aí a gente começa a refletir no que eu sou, na nossa vida, na minha vida, no que eu quero, no que é importante. E isso tudo, essa descoberta, essa quebra desse ovo, já ajuda a gente no processo de crescimento, né? Na nossa encarnação, a gente vê que a ligação entre encarnados e desencarnados continua. No próximo capítulo, a gente ainda vai ver muito mais. A interseção, a colaboração ou a turbulência entre encarnados e encarnados, encarnados e desencarnados é muito grande. Então, para aquelas pessoas que já partiram para a pátria espiritual, e que nós temos alguma ligação, a gente tem uma consciência muito grande daquilo que a gente pensa delas. Né? No livro, num dos livros passados, a gente viu uma situação, eu acho que foi no Obreiros da Vida Eterna, que a gente viu uma situação de um enterro, né? O espírito está lá, está vendo tudo que estão falando. Então, muitas vezes alguém morreu da nossa família e fica aquela brigaiada, por exemplo, na divisão da herança. O espírito que já partiu, vai estar sentindo tudo o que está sendo discutido. E ele vai sofrer. Se alguém partiu e eu continuo sentindo raiva, ou remorso, ou, enfim,
algum tipo de sentimento negativo, aquela pessoa vai sentir. Então é importante a gente pensar na, na qualidade mental que a gente tem, né? Lembrando que existe sempre um reencontro. Existe o reencontro de sintonia, que eu sempre vou estar ligado a espíritos encarnados e desencarnados que pensam como eu, mas também existe esse reencontro no ponto de vista carnal, né? Dentro da minha família, dentro do meu trabalho. E que a nossa tarefa aqui é em tudo que a gente fizer, a gente fazer com amor. Então pode ser varrer o chão, pode ser fazer um programa de computador, pode ser ir para a escola. Eu sempre posso colocar amor no trato com as pessoas, amor naquilo que eu crio, naquilo que eu produzo. Essa atitude é que vai fazer a gente conseguir sair dessa prisão que ele fala, né? Que essa prisão não é só a prisão do corpo, é a prisão que eu mesmo me coloquei por causa da forma que eu penso. E aí ele dá um conselho muito importante, que me lembrou muito o conselho que Abigail dá a Paulo no livro Paulo e Estevão. Então, tá nessa palestra, ele se coloca como aprendiz, tal como todos aqueles, ele, de uma forma muito humilde, fala, eu cheguei aqui também, do mesmo jeito que vocês, né? Então, agora, para a gente conseguir colocar bom ânimo, a gente precisa de algumas coisas. A primeira é amor e serviço ao bem, que é a primeira mensagem de Abigail a Paulo. Ama. Aí a segunda é o trabalho. Que trabalho? Não só o trabalho do lado de fora, mas o trabalho do lado de dentro. Não é o trabalho só para os outros, não é o trabalho financeiro, né? O que faz eu pagar a minha roupa, a minha comida. O que é importante também, porque nós temos essa responsabilidade em relação à sociedade, em relação à nossa família, em relação a nós mesmos. Mas ele está falando do trabalho de reforma íntima também. Porque quanto mais a gente se melhorar, mais a gente vai conseguir dar. E o objetivo da vida é a gente se tornar melhor. Aí a terceira coisa, ele fala de esperança. E Abigail fala espera para Paulo. Lembrando que no livro Paulo e Estevão é o único momento que ele encontra com Abigail antes de morrer, né? Então, depois que ela faleceu, ele passa todos aqueles anos lá sofrendo, sendo apedrejado, fugindo, aprisionado, enfim, uma desgraça atrás da outra que ele passa, né, na divulgação do Evangelho de Jesus. Para quem já leu o livro, lembra que não teve uma vez que ele saiu de alguma cidade assim, dando tapinha, obrigado, seu Paulo, obrigado por ter vindo ajudar a gente. Não, ele tinha que fugir no meio da noite, ele tinha que pular muro, espancado, preso, passou fome, passou todas as desgraças que a gente pode imaginar. Ele era um homem forte, termina um homem acabado. E ela fala para ele, espera, confia. E é isso que ele está falando, espera, confia, a importância da prece. A prece no momento de dor, mas a prece também na hora boa. A gente lembrar que a prece tem três aspectos. Tem um aspecto de honrar a Deus, então é a gente se colocar numa posição de humildade, entendendo que Deus sabe melhor do que nós o que deve vir para nós. A prece tem que ser uma prece de agradecimento, porque a gente recebe muito mais bênção que a gente merece. Dentro da misericórdia divina, ele sempre dá uma açucarada no remédio que a gente tem que tomar. E a terceira coisa é o pedido. E Jesus falou, pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á, né? Vinde a mim todos vós que sofreis. Por que ele estava falando isso? Porque ele sabia que todo mundo que estava aqui ia estar no desespero. Porque a Terra ainda é um planeta de expiação e provas. Todo mundo sofre. O meu sofrimento não é igual ao nenhum de vocês. Mas cada um de nós tem aí a sua cruz, a sua prova, o seu aprendizado.
diferente, mas que é significativo para cada um de nós. E a quarta mensagem desse conselho é o perdão, que bate muito com o que a Abigail fala para Paulo. Perdoa. Perdoa por quê? Porque ele estava tentando fazer o bem, falando de amor, e de repente as pessoas não entendiam e estavam querendo fazer o mal para ele o tempo inteiro, e perseguindo, e sendo procurado, e enfim. E a gente se sente muitas vezes injustiçado na vida. Muitas vezes a gente se sente até injustiçado por Deus. E aí é importante a gente lembrar desse conselho de Druso, né? Colocar prece, lembrar que Deus é Pai. Trabalhar, saber que o trabalho, o serviço é antídoto para o nosso sofrimento. E que a única forma da gente conseguir levantar voo quando a gente chegar do outro lado é através do perdão. E ele fala aí de 3 casos. O primeiro caso é de uma senhora que está muito triste, está lá assistindo a palestra. E aí a gente vê algumas coisas importantes aí nessa conversa deles. A primeira é a responsabilidade dos pais, que o amar não é estragar, o amar é educar. Esse filho está preso no umbral, por quê? Porque a mãe não soube lapidar os defeitos dele. Aí ensinou o filho a ser irresponsável, egoísta, arrogante, orgulhoso. Então isso funciona para a gente também, porque muitas vezes para suprir a ausência que a gente tem dentro da nossa casa, a gente quer comprar os nossos filhos. A gente quer ser bonzinho, deixar fazer o que quer fazer lição faz, quer tomar banho, toma, não quer, não toma. E quer comer, come, não quer comer, come só pão. Então, a gente precisa educar o filho, não é, e a educação não é só a educação, o conhecimento acadêmico, é a educação do ser humano, né? Nesse caso, apesar dela ser uma pessoa boa, pelo mau uso do amor, o misunderstanding que ela teve em relação ao que era amar ao filho, que é um erro que todos nós cometemos, ela vai ter que voltar com esse filho numa situação difícil, de pobreza, para ensinar para ele a humildade, o trabalho. E a gente sabe que vai ser uma reencarnação difícil, porque ele não é assim. E ele não vai mudar imediatamente, simplesmente para entrar no corpo. Então, muitas vezes, quando a gente se sente um peixe fora d'água, numa situação, né, sendo eu não pertenço a essa família, eu não devia ter essa situação financeira, ou esse corpo não devia ser meu, é isso, é o resgate, é a lição que a gente tem que aprender. O segundo caso é de um velhinho. E aí é interessante porque ele fala, já tem 20 anos que eu estou trabalhando aqui, não aguento mais cuidar de gente doente. Aí Druso fala para ele, então, tem 50 que eu estou aqui, né? E olha, o trabalho que a gente faz já funciona para nós nos ajustarmos à lei, às nossas dívidas. Isso tudo é crédito que está indo para nossa conta, que vai ajudar a hora que a gente chegar lá. Que muitas vezes esse trabalho, essa abnegação precisa existir antes de eu reencarnar, porque senão eu não vou dar conta lá. Mas o interessante é ele estar no plano espiritual e ele fala, quando é que eu vou voltar para a Terra para poder me liberar disso tudo? E aí eu fiquei pensando, puxa vida, a Karina escreveu isso também para mim. Quantas vezes a gente está aqui na Terra e a gente fala, ai meu Deus, quando é que isso vai acabar? Então a gente vê que isso está mais dentro da gente do que fora. Que essa dor, essa ansiedade, esse sofrimento vai junto com a gente onde a gente for. Por isso é importante a gente colocar alegria em tudo que a gente faz, em todo o trabalho que a gente tem na nossa frente. E o terceiro caso que a gente vê é do jovem que fala, poxa vida, eu esqueci tudo, eu só me lembro da última vida. Por quê? A gente tem que lembrar que quando a gente esquece das coisas boas, mas a gente esquece das coisas ruins também. Se a gente fosse lembrar, a gente ia lembrar das duas. E aí o que acontece? Voltando aí à história que a gente comentou, do que foi a família humanidade nos últimos 2000 anos, o meu saldo vai estar mais vermelho do que azul.
Então, esse esquecimento é uma bênção para mim, porque eu não tenho que lembrar que eu matei, que eu feri, que eu roubei, que eu desonrei, as atrocidades que eu fiz do passado. E aí, uma das perguntas que eu recebi aqui foi: e aí, eu morro, eu vou lembrar? Eu vou lembrar dessa encarnação. E dependendo da forma como eu chegar lá, eu só vou lembrar de momentos dessa encarnação, por causa do meu desequilíbrio mental. Então, a gente vai ver isso nos próximos capítulos. O meu desequilíbrio é tanto que eu não tenho consciência. Eu sou um ser inconsciente. Eu vivi a minha vida 40, 50, 80, 90 anos inconscientemente. A hora que eu morrer, eu vou estar inconsciente também. Mas o que ele fala é, enquanto a gente não se desapegar das coisas materiais e apegar, a gente fala o meu marido, o meu cachorro, o meu filho, não é só o meu carro e a minha casa. O meu título, o meu dinheiro. Ora, enquanto a gente não se desapegar de tudo que é transitório aqui, e principalmente não se desapegar da culpa que a gente não vai conseguir enxergar a realidade, a gente vai continuar como esse cego que não consegue enxergar tudo. Então, para a gente encerrar, eu coloquei aqui 3 coisinhas para nós pensarmos. A primeira é: transportamos aqui a réstia do céu e o vasto manto do inferno. Ele está falando do quê? Do nosso passado, de quem a gente é. Que hoje a gente ainda erra muito mais do que acerta. E que a gente leva esses erros de passado junto com a gente. Por isso a importância do despertamento consciencial, para a gente errar menos e acertar mais. A segunda coisa que ele fala é do lago mental, que foi uma coisa que mexeu com tanta gente, né? Que tem tanto a ver com meditação, porque um dos pontos da meditação é exatamente acalmar a mente. E eu já ouvi alguns guias de yogis de meditação comparando exatamente a água de um lago. Que a partir do momento que eu consigo zerar o meu pensamento, essa água fica cristalina e aumenta a minha capacidade de percepção e de entendimento da realidade. Por isso que falam que a yoga melhora a nossa capacidade de raciocínio e resolver problema. Porque ela acalma a água do lago. Então, para a gente pensar, como é que está a água do lago agora que eu ponho a minha cabeça no travesseiro? E a terceira é, como é que eu consigo me libertar de culpa, de remorso, de erros de passado? O que eu posso fazer para consertar? Lembrando aí dos 4 conselhos que Druso deu, né? Do amor, do serviço, da esperança e do trabalho. E era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora eu vou tirar todo mundo do mute para a gente poder fazer pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Lúcia, você quer comentar alguma coisa? Boa noite para todos. Cheguei em cima da hora, cochilei na cama, meu anjinho me acordou a hora que você falou. Então vamos começar. E eu agradeço esse presente, né? Poder participar do encontro de hoje. Achei tão lindo. Inclusive tomei algumas notas que eu gostaria de passar para vocês de uma forma mais rápida, para vocês sentirem o que eu senti. Então, realmente, esse nosso encontro trouxe reflexões encantadoras. A gente conclui com facilidade a importância do estudo. Por quê? Porque por tudo que foi dito hoje, nós constatamos que nós somos frágeis. Como diz André Luiz, vítimas de nós mesmos. Temos obstáculos, dificuldades, dessa vida e de outra. Está lá no Evangelho, causas atuais e causas anteriores, né? E à medida que você foi desenvolvendo o comentário, eu fui sentindo que
Na minha vida, na vida de cada uma de nós, na vida de todo mundo, existem problemas materiais, morais, espirituais. Isso faz parte da realidade do planeta de expiação e provas. Agora, a gente precisa estar atento para não focar o problema, mas para buscar a solução. Então, sentir uma determinada dificuldade, seja dentro de mim ou fora de mim, eu preciso me esforçar, trabalhar para encontrar a solução, né? E diferente do que a gente vê o mundo fazer, é não ficar comentando, não ficar queixando. Porque fulano falou, porque fulano fez, porque isso, porque aquilo. Isso é secundário, não é o nosso foco. Nós temos é que buscar a solução. Outro pedaço que mexeu muito comigo foi aquele que falou: quem é o meu próximo? Isso aí a gente está cansado de saber quem é, mas a gente esquece e fica batendo de frente, seja dentro do lar, seja no ambiente de trabalho, seja na sociedade. Então, o que André Luiz está querendo fazer com o seu recado nesse capítulo é que a gente precisa focar as escolhas que fazemos, modificar a nossa conduta, melhorar a qualidade do nosso trabalho, impregnar a nossa vida com muito amor, né? Sair da sombra. E mexeu muito comigo agora no final, quando você falou na réstia de luz que existe em nosso lar. É um pinguinho, é um nada, mas já é o suficiente para nós entendermos a importância da vida e o porquê estamos aqui. Então, que Deus abençoe a nossa boa vontade, o nosso esforço de aprender a amar. Obrigada. Alguém mais quer comentar? Todo mundo quietinho aqui. Eu fiquei pensando muito nesse lago mental, de quantas vezes a gente bota a cabeça no travesseiro, ou mesmo quando eu estou fazendo meditação, a dificuldade de esvaziar a mente, né? De como a gente vê, quando a gente tenta entrar nesse silêncio interior, de como a gente está agitado, atormentado. Eu tô falando de mim, né? E isso no aspecto daquilo que eu tenho consciência. Imagina daquilo que eu não tenho consciência. Algum comentário antes da gente encerrar? Lúcia, Fabi, fala. Deixa eu tirar você do mute. Oi, Fabi, Oi. fala. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, lindinha. Essa situação do lago é uma metáfora que é super importante, né? Porque às vezes a gente tá aqui reencarnado e a gente precisa que desenhe mesmo para a gente entender, né? A gente fica aqui um pouco perdida nas nossas próprias ilusões e como a Lúcia falou, às vezes a gente não foca muito na solução, né? A gente foca no problema. E aí vem uma metáfora dessa, tentar desenhar um pouco o caminho do que a gente precisa fazer. E eu achei interessante porque às vezes eu costumo usar a expressão para explicar aquilo que eu sinto, eu falo que eu sou uma cachoeira sem queda. E às vezes eu fico pensando, porque às vezes eu sinto que a gente tem sempre uma capacidade muito maior de fazer melhor do que aquilo que de fato a gente faz, né? E às vezes me incomoda isso, eu me sinto meio com um potencial que eu não consigo colocar na prática. Não sei se é a culpa, se é o remorso, se é alguma coisa ligada ao passado. Grande parte das vezes a gente fica procurando os porquês e acha que vem de uma outra vida, quando muitas vezes está nessa própria vida. E o porquê em si do que a gente está vivendo naquele momento não é tão importante quanto o que a gente pode efetivamente fazer naquele momento, que é basicamente o que a Lúcia falou, né?
melhor. E aí eu fiquei pensando, tá bom, então eu não preciso ser uma cachoeira, eu tenho que ser um lago sereno. A gente tem que pensar não no que a gente poderia ser em relação ao futuro, a gente tem que pensar naquilo que a gente pode ser realmente agora, com o que a gente tem, com o que a gente é, e tentar oferecer o que a gente tem de melhor. Claro que falando parece fácil, mas todos os dias colocar isso em prática é bastante difícil, né? Mas uma coisa, gente, acho que você falou tão legal. Se a gente for pensar, esses servidores, né, esses assistentes, enfermeiros que estão dentro da mansão da paz, eles são sofredores também. Eles são absolutamente imperfeitos, eles entraram como doentes, eles não são espíritos evoluídos. Então, a gente vê que mesmo dentro da nossa réstia de luz, aí, dentro das nossas imperfeições, a gente consegue fazer o bem. E aí, e esse bem já vai mudar a vida de pessoas que convivem conosco. E isso tudo vai ajudar o nosso programa evolutivo, né? Fabi, você faz a prece final pra gente encerrar? Posso Por favor. fazer. Vamos serenar um pouquinho essa água do lago, permitir que a luz possa penetrar profundamente nesse lago e transformar. Vamos agradecer a presença dos nossos mentores, de todos os envolvidos nesse estudo, encarnados e desencarnados. Agradecer a inspiração da Ana, de todos que puderam contribuir com palavras e também energeticamente com os pensamentos. Cada coisinha conta para nos ajudar a manter essa união, esse interesse comum e essa disciplina tão importante, tão necessária para que a gente dê continuidade à nossa reforma íntima, à nossa autoiluminação, a iluminação das pessoas que estão ao nosso alcance. Que esse estudo seja sempre protegido e abençoado pela espiritualidade e por todos os envolvidos, porque cada um de nós é responsável em estar presente, em proteger, em acrescentar. E nem sempre é necessário que se faça um comentário, embora isso ajude muito a gente a entender, a estudar e a tentar maximizar e otimizar a captação do que esse estudo traz para a gente. Mas também é o que esse estudo nos leva a ser, a transformação que traz e a capacidade que a gente tem de levar isso ao alcance de pessoas que precisam tanto quanto a gente. Agradeço a oportunidade, agradeço a espiritualidade e peço a Jesus que nos acompanhe ao longo da semana para que todo esse ensinamento possa estar no nosso coração, acessível, para se transformar na prática da próxima oportunidade que tivermos. Que assim seja. Que assim seja. Como sempre, a prece linda, né?